Meus amados amigos e irmãos, um grande abraço. Mais uma vez estamos aqui. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que eu tive no passado bem remoto, há mais de 40 anos atrás. Na época que, por exemplo, não existia ainda ultrassom. E eu atendi uma paciente no consultório que ela tinha queixas típicas de colelitíase, ou seja, cálculo na vesícula. Ela era uma doente que tinha um pouco mais de 40 anos, ela era fortezinha e tinha dor tipo cólica no hipocôndrio direito. Geralmente aparecia depois que ela comia comidas gordurosas. Então era uma sintomatologia típica de cálculo na vesícula. Naquela época, como eu disse, não havia ultrassom. E nós solicitamos um colestograma oral e ela fez e a radiografia mostrou a vesícula contendo um cálculo único, mais ou menos com 3 centímetros de diâmetro, um caso excelente para operar, porque quando os cálculos são pequenos e múltiplos é que existe o perigo do cálculo descer da vesícula pelo cístico e ir para o colédoco e chegar lá no colédoco, na papoula de vata, impactar, dando problemas sérios como icterícia e até pancreatite aguda. Então nós planejamos a cirurgia daquela paciente e durante a cirurgia nós sempre fazíamos uma cirurgia, uma colecistectomia, desculpe, retrógrada, ou seja, nós primeiramente identificávamos a artéria cística saindo da hepática direita, identificávamos o cístico e depois fazíamos ligaduras duplas, seccionadas. Depois nós injetávamos para descolar a vesícula do leito hepático, nós injetávamos soro fisiológico com agulha fininha de insulina e aquilo facilitava o plano de clivagem, ficava mais fácil e nós começávamos a retirar a vesícula do cístico, ou seja, de baixo até a parte do fundo, que é a parte mais alta da vesícula. E aquele descolamento foi feito devagarzinho, meticuloso, sem nenhum problema. Mas quando chegou justamente para dar dois piques, né, com a tesoura traumática para retirar a vesícula completamente lá, próximo ao fundo da vesícula, quando eu cortei, o sangue foi batendo no teto. E eu imediatamente comprimi com 2 compressas. E eu percebi que aquela paciente tinha um hemangioma da face inferior do fígado, que estava também invadindo a parte posterior do fundo da vesícula, que era totalmente invisível. E naquela época nós operávamos no hospital que não tinha as condições, por exemplo, eu não tinha agulhas traumáticas para fazer estrutura de fígado, com fio atraumático. Se eu tivesse, eu poderia ter feito pelo menos longe do hemangioma, dar uns 2 ou 3 pontos, comprimindo e parado. Mas eu não tinha esse equipamento. Eu pedi para fazer a identificação do grupo sanguíneo da paciente. No hospital só fazia a identificação e a prova cruzada. Não tinha banco de sangue. E a paciente era 0 negativo. Imagine a situação. E eu não podia deixar aquele resto de vesícula lá dentro e eu tive que terminar aquela cirurgia. Eu tive a ideia, Deus me ajudou, ligar para o hospital universitário, onde eu era professor lá na universidade e operava no hospital universitário. E de lá disseram que tinha 500 ml. O hospital não tinha infraestrutura para mandar alguém ir buscar o sangue. Mas eu tinha 2 excelentes auxiliares, o Dr. Adelmo Augusto, por sinal era professor da universidade, trabalhou comigo, estudante, Dr. Camilo, e eu pedi à instrumentadora 3 compressas bem grandes, bem molhadas em soro bem quente, e eu coloquei naquele local onde estava sangrando. E deixei o Dr. Adelmo, que era o primeiro assistente, ele era forte, tinha força, comprimindo o leite da vesícula
E eu tirei o capote, eu tive que pegar meu carro e ir para uma distância de 20 quilômetros mais ou menos, de onde estava o hospital, para o hospital universitário, lá no Tabuleiro. E cheguei lá, só o milagre de Deus. A pessoa tinha dito que só tinha 500 ml. Quando abriu a geladeira, tinha 2 frascos de 500. E eu trouxe todos os 2 frascos. Cheguei lá no hospital, mandei fazer a prova cruzada, estava normal, prova cruzada normal. E eu me escovei de novo, vesti o capote. A paciente já estava com cateter na veia e foi colocado sangue sob pressão. E eu rapidamente tirei o resto da vesícula e comprimi mais com 3 compressas bem grandes e quentes. Depois de comprimir mais ou menos por meia hora, aí eu retirei a mão para não ficar comprimindo, para saber como é que se comportava. E graças a Deus, só a mão de Deus mesmo, não estava sangrando absolutamente nada. Então eu, prudência, coloquei os 3 rabinhos, as caudas que a gente chama da compressa, eram 3 rabinhos bem grandes, exteriorizei, e fiz um reparo com pinça bem grande, fechei o paciente, expliquei para a paciente que tive que deixar as 3 compressas comprimindo porque ela tinha uma patologia normal, era um hemangioma que ela tinha, que não era detectado pelo colesterograma. E a família aceitou tranquilamente. Graças a Deus, a doente evoluiu tranquila e com 7 dias eu reabri aquela paciente e gastei pelo menos uns 10 frascos de soro fisiológico bem aquecido e fui molhando as compressas, porque eu não podia puxar de vez, porque senão aquele coágulo que estava fechando aquele sangramento podia soltar e voltar a ter que comprimir por mais 7 dias. Mas Deus nos ajudou de modo tremendo, que nós retiramos todas aquelas 3 compressas e não saiu uma gota de sangue. Estava tudo lá paradozinho, quietinho, e nós fechamos. E para a honra e glória do Senhor, aquela doente nem faleceu e se recuperou sem nenhuma complicação. Meus amados, nós confiamos num Deus que é todo-poderoso. A palavra de Deus que diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Naquela hora da cirurgia foi uma tribulação que veio para mim e para a paciente. Imagine um cirurgião que está operando e encontrar uma coisa inesperada e não ter condições, por falta de equipamento no hospital, de conseguir combater aquela complicação. Mas graças a Deus, que me deu estratégia para comprimir, fechar. Deus mostrou sangue é mais do que nós precisávamos, que era 500 ml, apareceu mais outro 500. O importante é que nós podemos ser instrumentos na mão de Deus para salvar vidas. Você que está me assistindo, diga para seus amigos. O nosso site é www.antoniopintojr.com.br e também essas ministrações poderão ser acessadas pelo YouTube. Avise aos seus colegas para assistir. Um grande abraço e até a próxima vez, em nome de Jesus.